Atenção, emissoras que formam o sistema de rádio que transmite o Conexão 98 para o toque de 5 segundos. No ar, Conexão 98, o poder da comunicação a serviço da sociedade. Conexão 98, a notícia com credibilidade e imparcialidade. Conexão 98 especial de hoje. Uma entrevista exclusiva com a esposa do cabo da Polícia Militar, que colocou fim à própria vida na cidade de Araçuaí. Um depoimento comovente, dramático e emocionante. Ela conta o que aconteceu com o militar, que havia sido transferido de Teófilo Otoni por causa de uma medida disciplinar da corporação. O cabo da PM foi acusado de fazer bico. O processo estava arquivado, foi desarquivado por um novo comandante, e a partir do momento em que o militar foi transferido, os problemas psicológicos se agravaram. Ela acusa a instituição de arbitrariedade na transferência e de abandono ao policial no momento em que ele mais precisava de tratamento. O relato dramático de uma carta deixada pelo cabo para a família e o desespero dos filhos e familiares com o que aconteceu com o policial militar. Ela diz que até um atestado que foi concedido por um psiquiatra foi negado pelo corpo médico da PM, o que agravou ainda mais a situação, levando o policial à atitude extrema, porque cansou de lutar contra a correnteza. Os senhores vão ouvir esse desabafo longo, emocionante e dramático, que reacende a discussão da necessidade dos cuidados com a saúde dos policiais e de todos os trabalhadores da área de segurança pública. A esposa, inclusive, revela que o militar chegou a uma situação tão desesperadora que falou até em praticar homicídios na cidade onde estava e cometer o autoextermínio. A lamentação e depois as honras militares no sepultamento. A esposa questiona: do que vale um funeral com honra militar se não tiveram a honra de dá-lo o tratamento digno na hora que eu e ele gritávamos por socorro pela sua saúde? Vamos falar também a respeito de uma placa que ficou pendurada em fios da rede elétrica da CEMIG, colocando em risco a segurança de quem transitava pela Epaminondas Otoni. A rua ficou interditada por mais de 1h30, até que a placa com letreiro de uma loja fosse retirada pelo Corpo de Bombeiros. Vamos trazer ainda informações sobre a Festa das Crianças, que deve reunir cerca de 600 garotos neste final de semana no bairro São Cristóvão. A luta dos trabalhadores do transporte alternativo após o endurecimento da legislação federal. Codevale consegue liminar na justiça para que as vans possam continuar transportando passageiros no município de Teófilo Otoni. Vamos falar também do projeto CNH para Todos, na sua 17ª edição neste município. Diretor da Autoescola Dominus vai explicar como devem proceder os candidatos interessados em participar deste projeto CNH para Todos que acontece no fim de semana. Está no ar pela 98 FM Teófilo Otoni Minas, Rádio Integração, Novo Oriente de Minas, Rádio Michael, FM de Ladainha, Liberdade de Poté, Mania de Franciscópolis, Rádio Nossa de Pavão, Rádio Cidade de Ataleia,
Rádio Rio Gospel de Frei Gaspar, Rádio Gospel de Malacacheta, Rádio Web Leste Minas de São José do Divino. Agora em Teófilo Otoni, 7h04. Bom dia, porque um bom dia começa sempre com um bom café. Café Mucuri é mais puro e rende mais. 7h11. Ouvintes, nós começamos o programa de hoje trazendo aqui o retrato de uma família destroçada, com um episódio lamentável que comoveu a todos os integrantes da área de segurança pública nesses últimos dias aqui da nossa região. A morte triste e dramática do cabo Leandro Novaes, militar que foi transferido daqui de Teófilo Otoni por causa de uma medida disciplinar. A transferência foi feita pelo Comando Regional da Polícia Militar, pela RPM, e não pelo batalhão, embora ele fosse subordinado ao 19º Batalhão de Polícia Militar. Mas a transferência por essa medida disciplinar foi feita pelo Comando Regional. Inclusive, hoje nós temos aqui um depoimento dramático, comovente, emocionante da senhora Denise Novaes, esposa do militar, que faz uma série de questionamentos e levanta um tema que precisa ser amplamente debatido, inclusive dentro da própria instituição da Polícia Militar. A forma como os policiais estão sendo tratados, principalmente quando estão com algum problema de saúde. As colocações feitas por esta esposa do militar acendem essa discussão e trazem à tona uma situação que a sociedade comum muitas vezes desconhece, por força da hierarquia e da própria disciplina imposta dentro da Polícia Militar. O policial foi transferido de Teófilo Otoni acusado de fazer bico. O que é bico? É aquele trabalho que uma pessoa exerce fora do seu horário de atividade rotineira, mas que no caso dos militares e de outros servidores da segurança pública não é permitido. A princípio, o processo, de acordo com a família, por não encontrar provas e considerar o cabo da PM inocente, foi arquivado. Houve a mudança do comando regional da 15ª RPM. Com a vinda de um novo comandante, não se sabe por que o processo foi desarquivado. E aí, o militar foi considerado culpado e teve como punição a transferência de Teófilo Otoni para a cidade de Araçuaí. Passando por graves problemas psicológicos, chegou a ficar internado numa clínica psiquiátrica por cerca de 40 dias em Divinópolis em tratamento. Retornou, teve que ir imediatamente se apresentar ao local para onde havia sido designado. Vamos ouvir essa história. Eu chamo a atenção dos senhores, é um depoimento longo que nós dividimos em duas partes e é um depoimento forte, que inclusive traz questionamento a respeito da análise do corpo médico da Polícia Militar, já que no depoimento desta senhora, ela diz que até um atestado com laudo psiquiátrico que pedia o afastamento do militar das suas funções diante da situação em que ele se encontrava foi negado pela polícia. Ouça o que diz a dona Denise Novaes, relatando o caso numa entrevista marcada pela dor e pela emoção feita pelo repórter Alain Martuchelli. Eu não tinha intenção nenhuma de estar falando isso, acho que não teria necessidade, mas como hoje eu ouvi na reportagem hoje cedo, teve uma versão, né, da história. Leandro, ele é uma pessoa justa, e uma coisa
que ele sempre dizia que toda história tem duas versões. Como teve uma versão, eu senti hoje na obrigação de dar a minha versão. Não a minha, exatamente. Na verdade, é a versão do Leandro. Falaram do Cabo Leandro, falaram do homem fardado, daquela capa. E eu quero falar do Leandro Novaes. O Leandro pai, Leandro filho, Leandro marido, Leandro amigo, que para mim, em todas essas, ele era maravilhoso. Então eu quero falar um pouquinho deste Leandro, porque quem escuta ou quem ouviu dizer, parece que as coisas são tão simples. Parece que é tudo simples demais, mas não é só isso, não é assim que as coisas funcionam, não é assim simplesmente que aconteceu. E para que as pessoas entendessem, eu vejo hoje que todo militar, toda pessoa tem a função ali, agente penitenciário, bombeiro, o policial, eles precisam de um acompanhamento psicológico, porque é uma pressão tão grande, só para quem é e para quem convive, quem é família, para poder entender. Mas ele, claro, igual eu tô te dizendo, ele vinha fazendo acompanhamento psicológico, porque eu acho que toda pessoa precisa, não é só eles, acho que toda pessoa precisa de um acompanhamento psicológico, né? Aconteceu uma questão que ele teve uma transferência, e essa transferência, ela foi de uma forma injusta, vamos assim dizer, de uma forma arbitrária. Todos os advogados que pegaram a causa falaram que era uma coisa assim que não tinha lógica. Seria por maldade? Olha, vou explicar então como que foi. Não quiseram dizer o porquê, não tem que esconder. Ele foi acusado de fazer bico. Que tipo de bico? Aquela questão que a pessoa, o funcionário público, exerce uma outra função para poder adquirir um dinheiro, assim, nesse sentido. E eles, quando é um problema, não sei como é que é lá, disciplinar, eu não sei os termos técnicos usados na polícia, não sei, vou usar uma forma de me expressar. Ele passa por uma junta, essa junta avalia tudo o que aconteceu, uma junta militar, né, de militares lá, cada um graduado na sua área, e é avaliado. Ele foi avaliado, foi constatado que ele era inocente do caso e foi arquivado. Quando passou por uma outra gestão, eu não sei como é que se diz o nome, mas que veio um novo comandante, por interferência, óbvio, ele foi desarquivado, essa questão dele. Aí veio uma outra junta de outros militares que não sabia o que havia acontecido, que não escutou as partes, não ouviram as vítimas, não ouviu ninguém. E simplesmente decretou que ele era acusado. Então foi decretado que ele foi acusado por bico. Isso um tempo depois dele ser absorvido. Sim, exatamente. Estava tudo arquivado. Não existia mais isso. Eles reabriram o caso. Beleza. Foi decretado que a punição, que fique bem claro, que foi a punição, seria transferência. Nós, óbvio, nós procuramos meios para que isso revertesse, meios da própria polícia, meios políticos, que até então iria dar certo, só que o próprio que na época exigiu a punição, ele disse bem claro, mandou uma mensagem pro Leandro, na verdade, que ele parasse de tentar resolver a situação por meios políticos. Porque se ele continuasse tentando, ele iria mandá-lo para um lugar pior do que ele estava sendo mandado. Beleza, ok. As coisas fluíram. O Leandro foi para Araçuaí, longe da gente. Quanto tempo ele ficou por lá? Quase 1 ano e meio. 1 ano e 5 meses e alguns dias. E ele foi no mês de maio do ano passado. Quando foi no mês de agosto, ele já fazia o acompanhamento. A psicóloga que estava acompanhando ele no momento da consulta constatou que ele não estava bem, psicologicamente falando. Que ele precisava de um apoio, ele precisava de uma atenção maior, porque, resumindo, ele estava querendo cometer homicídio de determinadas pessoas, não preciso dizer o nome, não vou, de determinadas pessoas lá na cidade, e automaticamente o extermínio. E isso aí foi acionado imediatamente a polícia, e assim, isso eu falo, tem uma junta lá, eu não sei o nome, que abraçou ele, e eu quero assim deixar bem assim claro o nome, que é o subtenente Julimar, do Corpo de Bombeiro, inclusive, que deu assim maior apoio para ele. Acolheu, veio aqui em casa, me explicou a situação e correu atrás de tudo para que ele fosse levado para Belo Horizonte, para poder acolhê-lo, e ele precisava de uma intervenção.
E houve. Fomos para Belo Horizonte, passamos pelo hospital da polícia e ele ficou internado lá em Divinópolis, na clínica psiquiátrica São Bento Mene, por quase 40 dias. Passado isso, ele retornou e imediatamente voltou às atividades em Araçuaí. Continuou tendo o acompanhamento psicológico e psiquiátrico, e as coisas automaticamente diminuíram, regrediram, vamos assim dizer. Melhorou um pouco. Continuou com o tratamento. Só que assim, os problemas não pararam, né? Eu sou esposa, eu escutava ele todos os dias. Eu tô dizendo isso porque eu acredito que eu sou a única pessoa que conhecia ele de verdade, sabe? Que sabia das suas angústias, o que deixava ele triste, alegre, o que o deixava irritado, tudo. Ele me contava muita coisa. E quando foi recentemente, agora em agosto, Leandro chegou aqui em casa transtornado do trabalho, né, pela distância e por tudo, mas é o que resumiu o trabalho. Quando ele veio da clínica, acha que o problema resolveu, que acaba ali e pronto. Mas não é assim que funciona, mas tudo bem. Aí ele chegou do trabalho transtornado, vi imediatamente que ele não estava bem, liguei para o psiquiatra, fomos até lá, mais uma vez ele falou que indicava que ele se afastasse do trabalho dele, que era a coisa que estava ali atormentando. E deu um atestado de 30 dias para ele. Com esse atestado a gente foi até o médico competente da polícia para poder homologar, que nada passa sem que passe nas mãos dele, e foi negado o atestado. Falou que não era de competência dele, que ele não poderia fazer nada e que simplesmente assim. Qual foi a reação dele nesse momento? Total desespero, porque se a pessoa busca ajuda, chega na porta onde que ele sabe que a ajuda está ali, que aquela pessoa pode dar o aval de tudo ok, e ela te recusa, fecha as portas na sua cara, fala que não pode te ajudar, o que você imagina? E aí com isso ligamos, né, tentamos ligar lá para o comando dele lá, não sei quem é, lá em Araçuaí, e a ajuda que eles disseram foi: eu não sei o que você vai fazer, eu só quero que amanhã você esteja aqui apto para o trabalho. Por que você acha que eles não deram esse período de descanso para ele, esses 30 dias? Que fique bem claro, eles acham que corpo mole. Eu vou dizer o corpo mole porque foi o termo que eu escutei. Eu procurei de todos os meios ajudá-lo. Depois que eles negaram, eu procurei o psiquiatra. Ele deu um laudo atestando que ele necessitaria de uma internação em uma clínica especializada em psiquiatria. Quando eu cheguei para ajuda, a médica que era responsável, no caso, que poderia resolver a questão, a gente estava correndo atrás de carro, do motorista, para poder levá-lo até Belo Horizonte, daquele mesmo processo que já tinha passado antes. Eles simplesmente disseram que não ia ofertar nada. Aí eu ouvi da médica: se você quiser, você vai levá-lo. Eu falei: como que eu vou pegar um carro aqui agora, eu e meu marido? Vou pegar essa estrada, eu não sei nem chegar a Belo Horizonte, muito menos em Divinópolis. Ela é querida, termo dela, querida. Você não sabe andar de ônibus, não? Pega um ônibus da Gontijo, para na rodoviária em Belo Horizonte, depois você vai pegar outro ônibus e vai para Divinópolis. É autoexplicativo. Falei para ela, falei assim: é sério? É sério que você está me falando? Ela falou assim, simples assim. Eu falei: olha, muito obrigada. Obrigada. E eu peço a Deus que a senhora nunca precise da ajuda de ninguém. Tomara que nunca precise. Aí eu me retirei, vim para casa. Leandro estava transtornado, estava muito agitado. Do dia de hoje, esse dia que você descreveu agora há pouco, foi de quanto tempo? Isso foi em agosto. Deste ano? Deste ano. E eu falei com ele que eu fiquei sem saber o que fazer. Eu falei assim: eu preciso falar com o seu comandante. Preciso conversar com ele. Ele não queria me passar o telefone, porque eu não tinha o número. Peguei o telefone dele, liguei. Conversei com o major. Mais de 1 hora de relógio. Conversei com ele, expliquei toda a situação, expliquei o que a gente estava passando, o que Leandro estava passando. O que ele disse? O que o major disse? Ele tentou ajudar. Aí eu solicitei, falei com ele: olha, ele precisa se afastar dessas atividades, ele precisa se afastar daí. Ah, mas você está questionando, está falando que aqui está adoecendo ele, está atrapalhando. Aí a gente tenta amenizar a situação, não é isso, mas era
Era o único problema, a única questão era, infelizmente, era lá. E eu falei assim, não, foi o psiquiatra, passou, ele precisa se afastar, ele não tem condições de estar aí trabalhando, não tem. Aí eu falei assim, não tem, as férias dele seriam em setembro, agora. E ele falou, eu pedi a ele, falei, não tem como se eu adiantar as férias, ao invés de ser o mês que vem, adiantar. Ele falou, Denise, eu vou procurar, vou tentar fazer, vou tentar resolver, a gente vai tentar resolver. Ele não conseguiu adiantar as férias, mas deu férias prêmio, que era de direito dele, ele tinha, ok, deu as férias prêmio. Mas com as condições de que ele resolvesse o problema de saúde dele, porque acarretou muita coisa, ele passou a ter gastrite, enxaqueca, insônia, já tomava remédio, passou a tomar os remédios mais fortes ainda do que ele tomava, ele estava praticamente dopado, vivendo dopado nesse sentido. E ele ficou os 30 dias das férias prêmio. Terminou, ele voltou imediatamente às atividades, contando que teria as outras férias, né, normais, anuais dele. Mas, como foi dito que ele já tinha tirado férias recente e que tinha outras pessoas que tinham que tirar férias e essas pessoas eram mais prioridade, ele cedeu essas férias. Só que aí, quando ele viu que ele chegou numa situação que ele viu que não tinha mais como lutar, ele simplesmente chegou para mim e falou assim, amor, eu vou fazer o que eles querem que eu faça e eu vou falar o que eles querem o que eles querem ouvir. Eu falei, não faz isso, você não tá bem, você não tá pronto para voltar para ativa, porque ele era tático, ele amava o tático. 7h27. Nós fazemos essa pausa agora para chamar para a última parte do depoimento da Denise Novaes. E é nesse momento que ela relata o amor do policial pela profissão. Solicitado 2 vezes, selecionado para a Força Nacional de Segurança. Um militar operacional que gostava de estar nas ruas a serviço da corporação e em defesa da sociedade. Mas que no momento em que ele precisou da instituição que ele tanto amou e defendeu, teve os seus direitos negados, principalmente na questão do atendimento médico. Ela chega a dizer que ao procurar uma médica cujo nome não foi citado, que esta profissional da PM teria dito que o Leandro não tinha problema psicológico, que ele era forte, que ele era bonito, e que ele não sabia o que era problema psicológico, que psicológico seria uma familiar dela, que saía na rua e tirava a roupa, que isso sim era problema psicológico. E aí, desesperado, o militar então decide se apresentar como se tivesse bem para voltar à atividade normal nas ruas, na sua função lá no município de Araçuaí. Até que veio o pior. Ele cansou dessa luta de ter que ir e voltar inúmeras vezes na semana, porque não conseguia ficar longe dos filhos, da família, e não entendia as razões desta punição disciplinar aplicada contra ele de forma tão pesada e num momento tão difícil, ter que ficar longe dos seus familiares quando mais precisava de apoio. Aí ela comenta que houve no sepultamento honras militares, mas do que valem as honras militares se a honra que o militar merecia, que era a assistência à sua saúde e o cuidado no momento que ele mais precisava, lhe foi negado. E também encerra a entrevista com uma carta do próprio Leandro, dizendo que havia cansado da luta e que ela cuidasse da família. Ele amava o tático. Aqui ele trabalhou no Giro, ele trabalhou no GPMOR. Gente, ele era Força Nacional. Fala para mim quantos militares aqui em Teoflotone teve a capacidade, essa é a palavra, de ir para a Força Nacional. E chegou numa situação que ele falou isso. É como se ele estivesse se rendendo.
entendeu? Eu vou fazer o que eles querem que eu faça e eu vou falar o que eles querem ouvir. E assim ele fez. Ele teria cansado de lutar contra a corrente, no modo popular. Exatamente. Foi o que eu entendi. Mas mesmo assim eu falei para ele não fazer isso. Ele não estava pronto. Ele precisava ainda de ajuda. Só que a gente longe, a gente não consegue reverter às vezes o que a gente quer. E aí ele começou a trabalhar, como na entrevista do Major falou, e ele estava rendendo. Quando ele trabalhava, ele dava o melhor dele. E ele estava produzindo. E como foi relatado, e ele estava, mas ele não estava bem. Ele chegou aqui no final de semana, que foi o último que ele passou aqui com a gente, e você sente que a pessoa está diferente. Sente o quanto que ele estava desanimado, cansado, exausto, semblante de exaustão. Era assim que ele se sentia. E na conversa que eu tive com a médica, que deveria ter dado o aval para ele poder receber o atestado, ela disse que Leandro não sabia o que era ter problema psicológico. Ele simplesmente estava fazendo corpo mole, porque ele estava bem. Cara bonito daquele, forte. Ela usou essas palavras. Leandro é muito bonito, ele é forte, olha o tamanho daquele homem. Só que eles olham a casca, né? Eles olham aquela carcaça e esquecem o que está dentro da cabeça e dentro do coração. E é aquela questão do corpo mole. Aí eu te pergunto, por que eu estou relatando isso? As pessoas, eles têm toda uma estrutura. Eles conseguem dar toda uma estrutura para cada militar. Eles pagam um plano super alto valor e tem o retorno. Só que o amparo não é o que eles merecem. Eles preferem tratar a prevenir. Eles não trabalham com prevenção, eles trabalham com tratamento. E quando o militar chega no auge ali, que ele necessita de um tratamento, eles acham que está brincando. Eles acham que quer burlar o sistema, eles acham que quer dar furo no trabalho, sabe? Você acha que existam outros policiais na mesma situação que o Leandro? Inúmeros. Só que às vezes eles têm vergonha, medo. Eu acho que o principal é o medo. Gente, quantos policiais vão trabalhar não aguentando por medo de perder um dia de trabalho, porque foi o que aconteceu com o Leandro. Quando ele foi omitido, né, não deram para ele o atestado, vieram aqui na porta da minha casa para poder prendê-lo, porque ele estava omitindo, dando chapéu, é o que dizem no trabalho. Simplesmente assim. Então, inúmeros outros estão nessa mesma situação, mas têm medo. Eu acho que o ponto principal é o medo. O Leandro pediu socorro. Leandro pediu. Leandro gritou. Leandro esbravejou. Nós pedimos, sabe? Eu pedi. O dia que eu fui até o batalhão para poder pedir um socorro, eu me senti humilhada diante daquilo, de todas as atrocidades que eu escutei, sabe? É a humilhação que eu passei de chegar num ponto em que o poder está nas mãos das pessoas e as pessoas simplesmente omitem, recusam a ajudar, sabe? E foi o que aconteceu. Eles recusaram, igual a médica falou. Leandro não sabia o que era problema psicológico, porque a irmã dela saiu na rua, tirando a roupa, gritando. Então, assim, isso era problema psicológico, né? Leandro não sabia o que era problema psicológico, porque a irmã dela saiu na rua, tirando a roupa, gritando. Então, assim, isso era problema psicológico, né? Ele só ia ser
oficialmente decretado que ele tinha um problema psicológico depois que ele matasse alguém, né? Ou agora, como aconteceu. E aí? Quem é que vai dar agora? Agora eles vão dar o atestado que ele precisava? Eles vão dar esse atestado agora? Para quantos mais eles vão negar? Quantos? Quantos policiais que batem na porta? Quantos chegam lá procurando, pedindo, e eles vão falar a questão de corpo mole? Por que não a prevenção? Por que esperar chegar num ponto em que não tem mais solução? Não tem mais solução. Leandro não teve. Estamos nós, a família dele, eu, os meus filhos, sem o pai, porque não teve solução. Aí eles olham a carcaça, viram e falam: Leandro estava no melhor momento da vida dele, estava produzindo, estava bem, a carcaça estava bem. E lá dentro, como é que estava? Eles não sabiam como é que estava, eles queriam não saber. É mais fácil assim, né? Você vinha de quanto tempo? Ele vinha, tinha aquela escala 12 por 36, ele não ficava um dia, nem um dia que ele tinha de folga ele ficava lá. Em todos ele vinha, ele pegava um Rio Doce, dentro do ônibus 5 horas, porque eu sei, porque eu fui, e eu falava com ele que ele era um guerreiro, porque acho que eu não aguentaria essa luta, essa ida e volta. Ou seja, só dentro do ônibus ele ficava 10 horas. Ele, inúmeras vezes, ele chegava aqui 7 horas da noite, passava o restinho da noite e ia embora às 7 horas da manhã. Inúmeras vezes. Aí, mais uma pautinha. Até quando que eles vão deixar isso acontecer? Vão permitir? Até quando eles vão olhar os militares fazendo isso? E depois vem aquelas homenagens bacanas, né? No funeral. Ai, que lindas homenagens. Tinha que homenageá-lo enquanto ele estava vivo, sabe? Você acha que o policial hoje, em qualquer área, o funcionário do setor da segurança, não só aqui na cidade, mas no modo geral, sofre essa desvalorização? Sofre. Não tem como omitir, gente. Para quem tá de fora, até eu achava que era uma profissão maravilhosa, sabe? Para quem tá de fora, acham que é uma profissão linda. E tá protegendo a sociedade, tá defendendo, tá dando a vida pela sociedade. Porque quando a pessoa sobe lá no morro, lá, enfrenta bandido, cara a cara, ele tá defendendo a sociedade, tá dando a vida pela sociedade. Inúmeros, você pode ter certeza, inúmeros. Você tem esses documentos, esses pedidos, esses relatórios que você descreveu aqui? Todos. Nós entramos judicialmente, né? Estava em processo. Mas infelizmente nossa justiça é lenta. Infelizmente a gente tem que esperar. Vocês tomaram alguma atitude a partir de agora em relação a isso? Ainda não. Eu não vou mentir pra você, eu tô aqui, eu pedi um tempo, porque eu precisava Deus aqui, porque quem vai me escutar vai achar que eu tô bem, que eu tô conseguindo falar numa boa. Deus sabe a força que eu tô buscando aqui para conseguir relatar essas coisas. E eu consigo provar cada uma delas. Eu consigo. A gente sabe que essa situação, as pessoas dizem que é falta de Deus. O Leandro, ele frequentava alguma denominação, era religioso? Cristão, ele tinha um conhecimento, sabe? De Deus, da Bíblia. Eu falava que ele era um dicionário humano. Culto demais, entendido de muita coisa, de inúmeras. Não tinha um tema que se jogava para ele que ele não sabia relatar, falar, política, tudo. Ele tinha, a gente tinha Deus, tudo que a gente tem hoje é tudo na fé que a gente tem em Deus. E ele tinha sim. Só que chega um momento em que é desacreditado, né? É desacreditado. Ele, antes de acontecer, ele me relatou uma coisa. Ele deixou
meio que por escrito, uma despedida, sabe? E ele estava cansado de lutar. Acho que chegou num tempo que ele cansou. Posso falar? Ele deixou assim, ó. Meu amor, eu vivi em todo o tempo os meus níveis como pessoa, pelo bem da nossa família. Mas eu estou num ponto que eu não consigo mais continuar isso. Não posso mais continuar vivendo, não posso mais continuar lutando. Por isso eu peço a você que cuide dos nossos filhos da melhor maneira possível. Dê-lhes atenção, carinho e muito amor. Corrija quando precisar. E diga a eles que eles foram os únicos amores da minha vida. E que Deus te abençoe e me perdoe por tudo. Eu não queria magoá-la. É difícil, né? É muito difícil a gente ouvir o relato de uma situação como essa. E eu acho que isso precisa ser debatido. O governo do estado, a alta cúpula da Polícia Militar no estado de Minas Gerais, primeiro, precisa apurar isso aí, que a família está dizendo. As circunstâncias da morte desse militar. Porque aí tem uma série de questionamentos. Até que ponto pode um profissional da medicina, por exemplo, se recusar a atender um atestado médico emitido por um outro profissional com especialização e com a capacidade, como é a área da psiquiatria, e dizer que a pessoa não tem problema psicológico? Quer dizer, só o policial que avalia o atestado dentro da corporação é que sabe o que é problema psicológico, o que a pessoa está passando. Outra situação, a polícia, quando eu digo a polícia, eu digo no geral, precisa amparar esses policiais, esses militares. Os caras estão doentes, a grande maioria. Pessoas que vivem uma vida de tensão no dia a dia, gente. Não é uma profissão qualquer. Não é fácil sair de casa pela manhã ou qualquer hora que for para o seu trabalho sem saber se você vai voltar ou não. Porque você não sabe o tipo de atendimento, de ocorrência que você vai deparar no dia a dia. Aí vem a questão disciplinar. Ah, o cara fez bico, tem que ser punido. É a questão disciplinar, tem que fazer valer. Mas e o rigor dessa questão disciplinar? E o momento de se aplicar esse tipo de disciplina? Será que esse era o momento? Porque a esposa disse aí, ó, o Leandro não pediu não, ele gritou por socorro. Nós tivemos no mês passado o Setembro Amarelo, de prevenção, né, ao suicídio. E aí quando a gente ouve um relato desse, de um caso que pela família passou pelas mãos de profissional da saúde da própria corporação, será que esse profissional não enxergou isso aí? Que esse policial estava gritando por socorro? O risco era iminente, tanto que acabou dando no que deu. E outra, o risco não era só para ele, porque a própria esposa coloca que a situação chegou ao extremo do militar tá dizendo que iria cometer homicídios e depois o autoextermínio. E quando se coloca uma pessoa nessa condição, com toda essa problemática, com todos esses problemas psicológicos na rua, numa área operacional, não acaba sendo um risco à própria sociedade em que o policial está ali também para defender? Porque quem vai responder pelo ato de uma pessoa que está abalada, que está doente emocionalmente? E ninguém adoece porque quer. Ninguém pede para adoecer. Ninguém veio nessa vida para pedir, para sofrer. Então eu acho que isso tem que ser reavaliado, tem que ser rediscutido. E sinceramente, a gente quando ouve esse tipo de situação aqui, a gente fica nos perguntando como é que estão as pessoas que precisam cuidar da nossa segurança, da nossa proteção.
Será que elas estão prontas realmente e estão em condição de nos proteger? Porque pelo que ficou claro aí, o militar não teve condição de proteger nem a si próprio, diante de tanta angústia e de tanto sofrimento que aconteceu. Eu quero deixar o espaço aberto aqui ao comando, principalmente da região de Polícia Militar, porque essa movimentação foi feita pelo comando da região PM, me parece que não pelo comando atual, né? Mas pelo comandante anterior, para que a polícia possa se manifestar. Algum profissional da área de saúde da própria Polícia Militar que queira se manifestar também a respeito desse caso. E que isso seja apurado pela cúpula da Polícia Militar no estado de Minas Gerais. Porque nós já estamos perdendo, né, os nossos policiais para a guerra contra o crime, em confrontos, e pior do que isso, nós estamos perdendo agora esses profissionais para problemas que eles adquirem ao longo da profissão. Uma profissão extrema, exaustante, estressante, e quando o cara precisa do amparo e do auxílio de quem mais ele deveria ter, né? Porque a instituição que ele defende muitas vezes é negado. Isso é triste, viu? É muito triste a gente ouvir um relato como esse. E aqui eu quero externar os sentimentos à família do policial militar e dizer a Denise que, embora ela tenha que ter buscado realmente muita força para poder dar essa declaração, esse depoimento, isso é mais do que necessário, viu, Denise? Não só para honrar a morte, não só para honrar a memória do Leandro, né, que morreu. Eu não sei, não vou discutir aqui o erro disciplinar dele, né, porque não deve ter sido uma coisa extrema, porque se fosse ele teria sido excluído da corporação, né? Não deve ter sido uma coisa extrema, ele não seria transferido. Quando o erro é extremo, o cara nem transferido ele é excluído da corporação, né? E isso, Denise, que você faz hoje é importante, porque é preciso discutir isso aí, é preciso tratar desse tema, é preciso cuidar da saúde dos profissionais da segurança pública, militares, policiais civis, corpo de bombeiros, porque não dá pra gente ver as pessoas que nos defendem, que colocam a própria vida em defesa da sociedade, adoecendo sem ter o amparo e a dignidade que merecem, inclusive numa assistência na área de saúde, um tratamento adequado. 7h48, voltamos já. 7h56, 7h56. Eu quero fazer um apelo aqui à Copasa. Copasa, eu tô pedindo encarecidamente, né? Porque os moradores do Pindorama já não sabem mais a quem que eles vão recorrer. Desde 5 horas da manhã que nós estamos recebendo ligação aqui. Aliás, desde 5 da manhã não, desde ontem. Já tem 4 dias sem uma gota d'água lá no Pindorama. E o pior, não tem uma satisfação por parte da empresa para os moradores, para os consumidores, né? Alguém da Copasa, por favor aí, pelo menos entre em contato conosco aqui para dizer o que está acontecendo, se tem uma previsão, qual que é o problema, em quanto tempo vão resolver o problema. Poxa, os caras não dão uma satisfação para os consumidores, para ninguém. Isso é brincadeira, só sabem mandar a conta na hora de cobrar. Na Rua Senhor dos Passos tem água lá, correndo lá, escorrendo na Rua Senhor dos Passos, desperdiçando. E Rua Senhor dos Passos é na Vila Barreiros. E lá no Pindorama tá faltando água. Então, ninguém dá uma satisfação, ninguém explica o que tá acontecendo. Desde ontem nós estamos fazendo apelo aqui do Pindorama, ninguém explica. Bom, eu tô aqui com o Domênico, da Autoescola Dominus. Esse final de semana é o final de semana CNH para todos, na 17ª edição. Domênico, bom dia. Explica pra gente primeiro aí, pra quem não sabe ainda, o que é esse projeto CNH para todos e em que ele pode beneficiar a quem está pensando em tirar sua carteira nacional de habilitação ou mesmo adicionar alguma categoria. Bom, Vanilson, bom dia, amigos ouvintes. Como você disse, né, estamos na 17ª edição do CNH para todos. Essa campanha promocional que teve início no ano de 2015, né, e que vem logrando grande sucesso até então.
O CNH para Todos, ela consiste em uma campanha onde todos os produtos da autoescola, né, no caso, os serviços, melhor dizendo, são ofertados a preço de custo. Né, as habilitações de carro, moto, as adições, aulas avulsas, aluguel, a mudança de categoria, todos esses serviços serão ofertados com descontos de até 50%, né, visando proporcionar uma maior inclusão em nossa cidade no tocante ao processo de habilitação, que, como nós sabemos, é algo que tem um custo elevado para as nossas condições atuais. E quem vai participar desse projeto aí, desse processo da CNH para Todos, pode ter um desconto de até quanto, Domênico, para tirar sua habilitação? Bom, o CNH para Todos, ele concede descontos de até 50%. Até 50%? 50%. Então quer dizer, pode cair até pela metade? Até pela metade, exatamente. Lembrando que isso se refere ao serviço da autoescola, não incluindo as taxas, né, do processo. Porque as taxas não tem como mexer, né? Isso, exatamente. E como é que as pessoas interessadas devem fazer? Como é que elas podem se inscrever? Bom, o CNH para Todos, ele ocorre nos dias 19 e 20, né, o sábado e domingo próximo, a partir das 8 horas da manhã. Então é de 8 ao meio-dia e das 14 às 18. A pessoa só precisa comparecer na autoescola e efetuar sua matrícula. E posteriormente, a sua escolha dá início ao processo de habilitação, da maneira que melhor lhe convier. Ou seja, no sábado e no domingo é a inscrição. Os testes necessários, os exames necessários, isso é uma outra etapa? É uma outra etapa a cargo da pessoa. Ela vai escolher o melhor momento para iniciar as aulas teóricas e práticas. E como é que tem sido a procura aqui em Teoflotano? Porque nós já estamos na 17ª edição. Isso, a 17ª edição, ela, sem dúvida alguma, ela consolida todo esse trabalho, né? Porque um evento, né, que já ocorre com essa quantidade, sem dúvida alguma, ele é algo que tem uma certa relevância. Então, realmente, a procura em todas as edições sempre foi uma procura muito grande, né? E nessa 17ª edição, nós temos a mesma expectativa, que um grande número de pessoas nos procure, né, visando se habilitar. Ô Domênico, agora falando a respeito das mudanças na legislação, das propostas de mudanças, já mudou alguma coisa? Os custos continuam muito altos? Como é que está essa situação? Bom, as mudanças, né, elas se referem basicamente à diminuição da carga horária, né, e a exclusão do simulador de direção, né, que era o que realmente estava impactando os custos. Então teve essa mudança, teve a diminuição da carga horária, a redução das aulas noturnas, e o simulador de direção ele ficou facultativo. Então realmente isso aí vai trazer uma redução significativa nos custos, né, e com o CNH para Todos vai ficar melhor ainda. Quais são os critérios? Que tipo de documento a pessoa precisa para poder participar desse CNH para Todos? Qual a idade? Tem limite? Como é que funciona? O CNH para Todos, ele exige apenas os documentos pessoais, RG, CPF e o endereço, né, que é para a pessoa preencher o seu contrato de prestação de serviço, né, e a partir daí dá início ao processo de habilitação. A idade mínima é 18 anos, né, mas quem tiver já próximo a completar os 18 anos também, pode aproveitar da promoção, né, fazer a sua matrícula e quando completar a idade, iniciar o processo de habilitação. E como é que surgiu isso? Como é que surgiu esse CNH para Todos? Como é que vocês conseguem fazer esse desconto de 50% para atender aí nesse programa? Bom, Vanilson, o CNH para Todos ela é uma iniciativa, vamos dizer assim, a autoescola cumprindo seu papel social. Porque a gente sabe que o processo de habilitação é algo que tem um custo muito elevado. E para as condições dos vales do Mucuri e Jequitinhonha, né, onde a per capita gira em torno de um salário mínimo, né, para a maioria das famílias, você desembolsar R$2.000, R$2.500, que é o custo médio de uma CNH hoje, é algo que exclui muitas pessoas. Principalmente quem está desempregado, cara que precisa ter uma habilitação, por exemplo, para tentar ir uma carteira de moto, para tentar dirigir, para até ter mais um critério para conseguir um emprego, quer dizer, então fica quase que impossível, né? Exatamente. Então a gente visa com esse processo, com o CNH para Todos, incluir, né, pessoas no mercado de trabalho, principalmente porque currículo hoje sem habilitação ele já é praticamente descartado, né, e sem dúvida alguma cumprir o papel social da autoescola. Então a gente abre margem da mão de lucro, literalmente, para que mais pessoas possam ter acesso à habilitação. Ô Domênico, explica uma coisa, vai ter sorteio também de uma moto?
Isso. O sorteio, né, seria na verdade em setembro, mas o pessoal pediu para prorrogar, né, por conta do CNH de outubro. Então esse sorteio vai ocorrer no mês de dezembro, né? Então aí quem for contemplado vai receber um grande presente de Natal. Essa CNH para todos, ela vale para que tipo de categoria? Para quem quer se habilitar de moto, B, C, qualquer categoria ou não? Todas as categorias. Para quem quer tirar a primeira habilitação de carro, a primeira de moto, adição de carro, adição de moto, mudança de categoria, né, que no caso é AD ou AE, e também caso queira comprar aulas avulsas para treinamento e também o aluguel do veículo por dia do exame, todos os serviços estarão a preço de custo. Domênico, eu te agradeço imensamente a participação aqui, desejo sucesso nesse projeto CNH para todos, parabéns pela iniciativa, e sempre que a iniciativa for para beneficiar a população, para custear aí um preço mais em conta, né, as despesas, principalmente numa questão tão importante que é a habilitação, vai contar sempre com o nosso apoio. Você pode deixar inclusive um telefone de contato aí para quem precisar de mais informações, para que entre em contato com vocês. Bom, eu que agradeço a oportunidade, né, e quem precisar tirar alguma dúvida, o contato é o 3523-1066. 3523-1066. Isso, e contamos com a presença dos interessados a partir das 8 horas de manhã. Bom, a partir das 8 horas da manhã deste sábado e também do domingo, CNH para todos, Autoescola Dominus, o endereço, por favor? Rua Doutor Mário Campos, número 14, Centro, próximo ao Clube 7 de Setembro. Tá certo, aí o Domênicos da Autoescola Dominus falando do CNH para todos, inscrições neste final de semana, não deixe de procurar lá, você que está precisando realizar o sonho aí, né, da sua habilitação, até 50% de desconto para você tirar a sua carteira de habilitação. Deixa eu fazer mais um apelo aqui, ó, a Rúbia Aparecida tá dizendo o seguinte: bom dia, Vanilson, cobra da prefeitura, será que a máquina que estava fazendo a limpeza do rio quebrou? Porque tá demorando uma eternidade para chegar aqui no Castro Pires, e o pessoal tá preocupado aí com o período de chuva, viu? Com medo de começar a cair as chuvas fortes. Atenção aí, prefeitura, cobrança, inclusive diziam que ia limpar todos os rios e córregos aqui da cidade. No centro da cidade não conseguiu concluir ainda nesse trecho até lá o Castro Pires, tá demorando bastante aí, o pessoal tá cobrando aqui uma providência por parte da prefeitura. Ó, o comentário também do próprio Renato Francisco Amaral. Bom dia, Vanilson, por que a limpeza do Rio Todos os Santos está demorando tanto? Se vier uma chuva forte, e como vão ficar os outros córregos que também precisam ser limpos? Tá aí o questionamento do ouvinte aqui no Conexão 98. Fazer uma pausa, na sequência eu tenho uma entrevista aqui com o Rony Franco da Codevales, né, e também do Sindivales, a questão do transporte alternativo. Houve uma liminar na justiça autorizando vans a circularem com o transporte de passageiros da Codevales aqui no município de Teófilo Otoni. Vamos voltar já já com este e outros assuntos no Conexão 98, não saia daí. 98. Você está ouvindo Conexão 98 com Vanilson Souza. Notícias. 8 horas 12 minutos, transporte alternativo de passageiros. Nós estamos com esse problemão aí, Brasil afora e aqui na nossa região, pior ainda, né? Porque muita gente reclamando porque não está tendo acesso ao transporte, o comércio de Teófilo Otoni reclamando porque as vendas caíram com a proibição da vinda de vans de transporte de passageiros para cá. A Codevales, que é a Cooperativa de Trabalho e Desenvolvimento Sustentável dos Vales, ela entrou com um pedido de uma liminar na justiça para que as vans que realizam o transporte de passageiros dentro do limite de Teófilo Otoni possam continuar circulando. Estou aqui com o Rony Franco. Rony, bom dia, como é que está essa situação? Traz detalhes do que avançou e do que não avançou em relação a essa questão do transporte após o endurecimento da legislação através do governo federal. Bom dia, Vanilson, bom dia, ouvintes da Rádio 98. É um prazer estar aqui novamente e para a gente falar desse assunto que é tão importante para Teófilo Otoni e para a região do Vale do Mucuri. Aqui em Teófilo Otoni eu digo que nós avançamos muito nessa área do trabalho desse setor de transporte. Primeiro porque esses trabalhadores trabalhavam de forma individual e não tinham um sistema organizado como tem hoje. Então nós trouxemos todos para a cooperativa, organizamos a parte documental, as exigências que as leis
nos obriga, né, nos veículos, etc, etc. Isso aí tudo a gente organiza através da cooperativa. E aí vem essa lei federal 13.855, né, no momento que a gente estava organizando o setor, e nos pega de surpresa, né? Eu digo surpresa porque é uma lei que já estava em discussão lá no Senado, na Câmara, há muitos anos, mas ela foi sancionada, né, pelo presidente Jair Bolsonaro agora, e foi uma rapidez muito assim, que a gente, a hora que assustou, já estava essa lei sancionada. E aí nós buscamos, de outra forma, alternativas viáveis para a gente manter as atividades atendendo as demandas das comunidades, dos povoados, dos distritos. Nós tomamos 3 caminhos. Os 3 caminhos que nós tomamos foi o administrativo, que é discutindo com a prefeitura, discutindo com a Assembleia Legislativa, discutindo com o Estado, e a segunda foi a questão jurídica. Então nós entramos com ações pelos meios jurídicos para reverter essa situação. E a outra foi política, né? Que é fazer esses movimentos, como nós fizemos 2 manifestações importantes aqui em Teoflotone, que está hoje trazendo um impacto muito positivo. O Estado de Minas hoje enxerga a realidade do Vale do Mucuri, do Vale de Jequitinhonha, as suas deficiências em relação ao transporte. Nós estamos já numa programação com a Assembleia novamente, através do Cleitinho Azevedo, do Celinho, do Citrocel, para que a gente faça uma audiência pública ainda esse mês novamente, lá na Assembleia. Possivelmente, se eu não me engano, vai ser entre os dias 29 agora desse mês. Nós ainda estamos para confirmar isso, mas são ações que nós temos tomado em defesa de Teoflotone e em defesa da região do Mucuri. Eu digo isso porque quando a gente fala no trabalho do transporte, nós estamos falando e defendendo os nossos trabalhadores da cooperativa, mas automaticamente também defendendo a economia local, porque essas 2 semanas que parou as atividades dos trabalhadores do transporte, teve um baque econômico muito grande para a cidade de Teoflotone. Que já não tem nada, né? Nós não temos uma grande indústria. Nós, tudo que temos aqui, nós estamos perdendo. Olha aí o que está acontecendo com o Sesc agora. Né, tá fechando as portas, Serviço Social do Comércio, até por uma questão de perseguição envolvendo questões dentro da Fé Comércio lá com Teoflotone. E aí o comércio já está vendendo muito pouco. Vem uma situação como essa, a gente sabe que tem muitas dessas pessoas que vêm das cidades vizinhas para um tratamento de saúde, que vêm para uma escola, que vêm para um tratamento odontológico, e que elas movimentam a economia local, porque elas almoçam aqui, muitas acabam dormindo aqui, outras acabam comprando roupa, sapato, comprando os remédios aqui em Teoflotone. E aí vem uma situação como essa, quer dizer, o comércio já tá um Deus nos acuda, o cara já tá colocando o vendedor na porta de loja para pegar cliente quase que pela gola da camisa para poder comprar alguma coisa. E ainda tem uma situação como essa. Quer dizer, como é que vai ficar? A que ponto nós vamos chegar numa cidade igual Teoflotone? Eu não defendo, eu falo isso aqui, Rony, e vou repetir de novo. Eu não defendo irregularidade, eu não defendo ilegalidade. O que eu defendo é que o governo tem que encontrar uma forma de regulamentar isso. É uma forma de regulamentar. Nós temos que acabar com esse negócio de monopólio de transporte, principalmente intermunicipal. Isso tem que acabar, gente. Não existe. A concorrência, ela só beneficia o usuário, o consumidor. Ah, mas o carro não tem segurança. Não tem segurança, exige segurança. Né? Que o veículo tem de tantos anos de uso para cá, vistoria, né? Vistoria sempre, faz a coisa correta. Agora não, aí porque tem os lobbies lá dos grandões, dos deputados que muitas vezes utilizam recursos aí dessas empresas grandes para poder se eleger. Aí o cara que tá trabalhando, aquele que vai lá na grota, onde ninguém quer ir, buscar o passageiro para dar ele a dignidade do transporte. Vem uma legislação como essa aí. Uma coisa é essa legislação em capital, São Paulo, Rio de Janeiro. Outra coisa é um negócio desse no interior. Ainda mais não é um dia como a nossa aqui, ó. Que a maior parte da população é das comunidades rurais e das cidades pequenas. Então isso tem que ser regulamentado, não acabar da forma como está acontecendo aí. É verdade, Vanilson, e foi muito preocupante para mim essa semana, porque realmente os órgãos de fiscalização, e aqui eu deixo muito bem claro,
A gente respeita muito o trabalho da polícia, respeita muito o trabalho dos fiscais do DR, porque na verdade quem está aqui embaixo, eles estão cumprindo ordem, né? Como eu disse isso para o comando da polícia, nós estamos buscando justamente pressionar a Assembleia Legislativa, pressionar o governador do estado para revogar esse decreto, que é um decreto totalmente fora da realidade nossa hoje, é um decreto que foi formalizado em 2005. Pra você ter uma ideia, Vanilson, para mim pegar um carro hoje, que está cadastrado na cooperativa, cadastrado no DR, para ele fazer uma viagem, hoje à tarde, agora são praticamente 8 horas da manhã, 8h20. Eu só posso viajar com ele, eu tiro o documento agora, a ATF, que é autorização de fretamento, só que ele só pode sair de Teoflotone 8h20 da noite. 12 horas de antecedência, eu tenho que tirar o documento. Então eu posso estar com o documento em mãos, com a lista de passageiro em mão, mas se eu for barrado numa fiscalização, o meu veículo vai ser apreendido do mesmo jeito. Porque você não cumpriu as 12 horas. As 12 horas. Então são coisas que... Já faz isso para poder atrapalhar, isso é inaceitável, né? Outra questão que nós estamos lutando muito, e eu tenho certeza que nós vamos sensibilizar o governo, na pressão mesmo, é a questão do ano dos veículos. Outra incoerência relativa a esse decreto estadual. Nós temos mais de 30 ônibus que trazem os universitários. A semana passada eu reuni com eles e nós estamos tomando medidas judiciais também e medidas administrativas. Mas são 30 ônibus que estão parados, que não pode trazer os estudantes das nossas cidades para as faculdades aqui em Teoflotone. Por quê? Porque o ônibus tem 20 anos de uso, mas são ônibus que vão até Valadares, passam por uma vistoria que chama vistoria técnico veicular, que tem ali a aprovação do Inmetro, aprovação por um técnico credenciado do Detran, que assina um termo de responsabilidade pelo veículo e autoriza esse veículo rodar nas rodovias. Esse mesmo veículo, eu cadastro ele na cooperativa através da NTT. Ele sai de Teoflotone e vai lá em São Paulo, mas ele não pode sair de Teoflotone e ir a Tambacuri, porque o DR não faz o cadastro dele porque ele tem 20 anos. Então são incoerências que o governo precisa sensibilizar, voltar atrás, revogar esse decreto e instituir um novo decreto estadual. Então nós estamos tomando essas medidas para o bem da nossa cidade, para o bem da nossa região. Pois é, e aqui nós temos aqui alguns comentários. O Leonardo Ramos, Léo Ramos, que é inclusive do Sindicomércio, está dizendo aqui, lá no sindicato, os comerciantes estão ligando todos os dias reclamando que as vendas despencaram em Teoflotone. A Edinamar Gomes Pego, lá de Maracacheta, diz o seguinte: tem que deixar o povo trabalhar e oferecer o transporte para a população. O João Antônio Ornelas Francisco diz: Vanilson, o certo é colocar linha todos os dias, porque na região onde a minha família mora, por exemplo, só tem ônibus ao sábado. Quer dizer, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no domingo o cara não pode adoecer. Se ele adoecer, ele não tem como pegar um veículo para poder vir tratar. Ele não pode vir fazer uma compra, ele não pode fazer nada, porque só tem ônibus no sábado. Então, é muita incoerência. É muita incoerência, muitas comunidades, e aí eu volto aqui para Teoflotone, muitas comunidades rurais não têm assistência, as linhas infelizmente não têm. Então quando a gente coloca essa situação, nós estamos hoje num sistema organizado, tira essa palavra clandestino, os nossos cooperados não são clandestinos, está dentro de uma empresa credenciada, autorizada a fazer esse trabalho. E aí nós buscamos esse meio. Então aqui em Teoflotone eu quero dizer para as pessoas, e nós recebemos essa semana inúmeros telefonemas das pessoas, principalmente das comunidades rurais, dos povoados de Teoflotone, sem saber como é que vinha para a cidade. Muita gente ficou para trás, a gente sabe disso, você possivelmente deve ter recebido muitas cobranças aqui também. Então, pelo menos, essas vans que estão com o emblema Codevale, com o documento da cooperativa, inclusive no próprio documento do veículo está lá Comodato Codevale. Esses carros vão manter os seus trabalhos aqui em Teoflotone por decisão judicial. Então nós vamos manter o atendimento às comunidades e aos povoados. E, Vanilson, outra coisa importante dizer aqui, nós não estamos confrontando empresa nenhuma aqui não. Nós estamos colocando um trabalho de transporte aonde não tem o transporte, aonde as pessoas estão realmente desassistidas. E aí como é que fica a situação de quem precisa vir aqui comprar seu remédio na farmácia, quem precisa vir aqui comprar roupa, comprar feira no supermercado? Como é que fica esse pessoal? Olha aqui o Renato Freitas Martins: meus alunos da faculdade que são de fora da cidade
não vieram estudar essa semana. A Elane Duarte diz o seguinte: o DR só conhece multa. Parece que direito de ir e vir é só para os grandes, né? Aí tem aqui também inúmeras outras pessoas comentando isso. O Joab diz que na região lá de Biasportes o ônibus só vai na terça-feira e que a situação lá é complicada também. Então, gente, tem que encontrar uma solução. Ou vai atender todo mundo, ou a concessão pública chega para atender todo mundo, ou então abre espaço, organiza, regulamenta e dá o direito para que as pessoas possam trabalhar. A concorrência, ela é benéfica para a população, tá? É uma situação realmente difícil isso que nós estamos vivendo, e numa cidade polo igual Teoflotone, 1 milhão de habitantes da região inteira convergem para cá. Muitos deles só têm o acesso aqui através desse tipo de transporte. É verdade. E aí como é que vai fazer? A cidade vai virar uma cidade fantasma? Vai acabar? Vai falir? E outra coisa, você disse aqui que a ordem do DR vem de cima. Vem de cima. O problema é que a ordem que vem de cima só vem de cima. É para prejudicar a população e trabalhador. Por que não vem uma ordem de cima para tapar esses buracos vergonhosos que estão nas rodovias aqui da nossa região? Por que não vem uma ordem de cima para resolver essa vergonha das sujeiras às margens da pista? De uma sinalização que já não existe mais, né? Que acabou tudo. Então, cadê o DR? O DR hoje só existe para isso. Lamentavelmente, o DR hoje só existe para isso. Dá uma rodada naquela MG 409 na estrada que liga ali a BR 116 até Águas Formosas, para você ver a quantidade de buraco, de cratera. Mas os caras estão lá. A viatura do DR tá lá parada, com o apoio da polícia, que é força do Estado e tem que fazer cumprir a lei, né? E aí como é que fica? E o direito do cidadão que paga o imposto? Então essa é a nossa preocupação. Tem trabalhadores nesse setor, Vanilson, que trabalham há mais de 20, 30 anos, e você vê um pai de família de 50 anos, 50 e poucos anos, chorar, como eu presenciei isso lá no escritório, né? O cara dizer para mim: olha, Rony, eu não sei o que eu vou fazer, porque minha água está atrasada, minha luz está atrasada, minha feira eu não tenho como comprar e minha prestação do carro está atrasada. Porque é uma lei que veio assim muito rápida, as pessoas estavam realmente desprevenidas, não tinha ciência do punho que essa lei iria atingir. É bom deixar claro que essa legislação, ela não foi feita agora, ela já estava tramitando há alguns anos lá no Congresso, agora foi sancionada agora. Então, a coisa está realmente complicada. Rony, quero te agradecer, dizer então ao pessoal que tem essa liminar, né? Por enquanto, os carros com selo da Codevales... Os carros que estão com selo da Codevales, é bom dizer isso, eu não estou inflamando o Teoflotone de carro também em tudo quanto é canto, não, Vanilson. Nós estamos com as vans em algumas comunidades rurais, aonde essas vans já trabalham há mais de 15 anos, 20 anos, atendem essas comunidades, aonde não tem a linha que atenda a comunidade. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo, volto a dizer você, administrativo, político e jurídico, é para manter a assistência a esses trabalhadores, enxergando também o impacto econômico que isso traz para a cidade. Porque eu sou filho de Teoflotone, gosto da minha cidade, e a gente vê o comércio, como nós vimos aí essa semana, e o próprio Léo aí, vice-presidente do Cine Comércio, falando, é um caos total que pode acontecer de falta de emprego, desemprego aqui na nossa região. Então, a nossa defesa é em cima desse lema, emprego e trazer resultado econômico para a cidade de Teoflotone. As nossas vans vão permanecer com as atividades normais aqui no município de Teoflotone, atendendo as comunidades rurais, atendendo os povoados e trazendo o pessoal para comercializar aqui no comércio local, na rede de supermercado, na Rio Bahia ali, porque é muita casa de peça que depende desse trabalho, desse povo, né, vir aqui para dentro. E nós vamos agora, segunda-feira, Vanilson, lançar um programa que é o nosso aplicativo. A Codevale já está se adequando na modernidade atual, na mobilidade, né? E nós vamos, segunda-feira, apresentar um aplicativo onde nós vamos também resolver o problema do intermunicipal. Então, os trabalhadores que trazem o pessoal de Novo Cruzeiro, de Ataleia, desses municípios que vêm descarregando inúmeras centenas de pessoas ao comércio local de Teoflotone, nós já estamos buscando alternativas para que esse pessoal comece novamente as suas atividades, trazendo desenvolvimento para a nossa cidade, para a nossa região.
Tá certo, Rony Franco, muito obrigado pela participação aqui. Continuamos no aguardo de mais informações, que isso se resolva o mais rápido possível. Eu que agradeço, quero aqui deixar um agradecimento ao doutor Alessandro, advogado nosso em Belo Horizonte, ao doutor Eduardo Felipe, aqui de Teoflotone. Dizer também, Vanilson, muito rápido aqui, que nós temos buscado esse elo, como eu disse, administrativo. Então nós já reunimos também com a Prefeitura Municipal. O prefeito tem aberto uma discussão muito boa com a gente, não colocou empecilho a momento nenhum de buscar junto com a gente uma solução. Inclusive está sendo feito o plano de mobilidade urbana, possivelmente abrirá uma licitação pública aonde vai preencher justamente essa falta de demanda de transporte aqui. Então nós estamos trabalhando em todas as esferas para buscar uma solução, mas que seja uma solução positiva para a nossa cidade, uma solução que traga geração de emprego, geração de renda e não traga desemprego para cá, porque nós já não temos indústria, não temos grandes empresas, então nós temos que manter o que está funcionando, manter funcionando. Essa é a nossa maior busca. Bom, agora são precisamente 8 horas e 29 minutos, nosso tempo está esgotando. Obrigado mais uma vez aí ao Rony Franco. Obrigado a você e à Rádio 98 por sempre estar dando esse apoio à população de Teoflotone, que não é um apoio a Rony, não, é um apoio à população de Teoflotone no momento que você pega o microfone aqui e defende como você tem defendido esse trabalho que é importantíssimo para a nossa região. Então fica aqui o meu muito obrigado a você, ao Ogemiro, ao presidente da rádio aqui, o Frank Alves, né? Luiz Rezende, a turma toda aí. Todos aí, viu? Muito obrigado mesmo, de coração, tá? Bom, vou divulgar aqui os nomes dos ganhadores. A Patrícia Burman. Patrícia Burman tá ganhando um kit da 98. Elane Duarte também tá ganhando um kit da 98. Rúbia Aparecida Dantas. Kit da 98, não, kit da Aqua Azul, gente. É o kit da Aqua Azul. Muito obrigado, Patrícia Burman, Elane Duarte, Rúbia Aparecida Dantas Lima e Laninha Esteves, além da Silvana Simões. Silvana Simões, Laninha Esteves, Rúbia Aparecida Dantas, Elane Duarte e Patrícia Burman, cada uma levando o kit dos incomparáveis produtos da Aqua Azul. Mandar um grande abraço aqui pro Haroldo Paulo Fernandes, o Sargento Haroldo, né, ex-integrante do Corpo de Bombeiros, um dos grandes comediantes aqui da nossa região, tá lá parabenizando pelo programa. Antes de encerrar aqui o programa, que o nosso tempo já esgotou, quero trazer a matéria da placa, desabamento da placa, que aconteceu ontem, né, lá na Epaminondas Ottoni, no centro da cidade. A placa de uma loja, de um estabelecimento comercial, ficou pendurada nos fios da rede elétrica. A rua teve que ser interditada por algum tempo. E nós vamos então agora a uma matéria do repórter Alain Martuchelli com o gerente da loja. Inclusive, esta imagem está no Facebook da 98. Você acompanhando aí na live vai ver também a matéria com áudio e vídeo. Acompanhe. Na tarde desta quinta-feira, quem passava pela rua Epaminondas Ottoni por volta de 1h50 da tarde tomou um grande susto ao se deparar com a placa publicitária da loja Max Shop, dependurada, prestes a cair. A placa ficou presa nos fios de alta tensão. Do prédio, os moradores acompanharam tudo de perto. O gerente da loja explicou como foi a queda. Eu estava na parte interna da loja, né? Quando escutamos só um barulho. Aí as meninas me retornaram me chamando. E quando eu cheguei eu vi já a situação, uma placa já em cima do fio de alta tensão. A rua ficou interditada pela Polícia Militar durante todo o processo de retirada da placa. De acordo com o gerente, a loja fazia vistorias na placa publicitária constantemente. Sempre quando tem vento, que é um pouco difícil aqui, e que depois após chuvas, a gente sempre faz a manutenção dela. Olha como está o estado, não sei como que essa placa caiu desse jeito assim, para ter ficado nessa situação. Essa placa da Max, ela está aqui desde a inauguração da loja, em torno de 7 anos, que ela nunca aconteceu isso. Durante 7 anos sempre fazendo a manutenção, sempre olha... Nossa equipe acompanhou o momento em que a placa se desprendeu dos fios. Mais de 1 hora dependurada, a placa foi retirada com total sucesso pelo Corpo de Bombeiros. A CEMIG ainda não se pronunciou acerca da demora do desligamento da rede de energia para a retirada da placa. O trânsito só foi liberado às 4 horas da tarde. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.
a partir de agora, a 98 está trabalhando, melhorando cada vez mais a produção da nossa live, e muitas das matérias que são divulgadas aqui no Conexão 98, a partir da próxima semana, serão levadas ao ar em áudio e vídeo para você que acompanha diariamente a nossa live. 8h33 vai acontecer a Festa das Crianças, que já é um evento tradicional promovido pela Associação de Moradores lá do bairro São Cristóvão. Vai ser no próximo domingo na pracinha do bairro. A expectativa de 400 a 600 crianças presentes ao evento. A informação é do presidente da associação, Renato Teles. Essa festa ela já é tradicional aqui no nosso bairro. Terceira edição que a Associação de Moradores faz sob a minha direção, e estamos com a expectativa aí de 400 a 600 crianças para fazer um evento bem bonito. Foi feito todo um processo, né, Renato, antes da execução dessa festa, de doações, muitas pessoas participaram, entidades, e como é que está a situação dessa arrecadação? Então, graças a Deus, sempre que a gente lança a festa, nós temos muitas pessoas que já de prontidão nos traz doações. Recebemos muitas guloseimas, pão para cachorro quente, salsicha para cachorro quente. Ainda precisamos de algumas coisinhas nesta área. A única coisa que realmente esse ano ainda não conseguimos foram os presentes para as crianças, que é de 400 a 600 presentes. Normalmente a gente padroniza com bola, porque a bola atende tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino, e todos ficam satisfeitos e tem um custo baixo. Então fica aí uma deixa, quem puder colaborar com esse presente para as crianças será muito bem-vindo. Ainda falta muito? Os presentes a gente não conseguiu arrecadar. A gente conseguiu arrecadar a parte de alimentação, as guloseimas e os brinquedos onde eles vão brincar, né? O Circuito da Alegria. É um custo alto essa festa. Nós gastamos em volta de R$4.000 aproximadamente, fora os presentes. Então, agora nós estamos aí em busca desses presentes. Algum empresário, alguma pessoa aí de bom coração que queira fazer essa doação para as nossas crianças, nós estamos abertos a receber. E para quem quer fazer a doação, qual é o caminho mais curto? Pode entrar em contato comigo, Renato Teles. Meu telefone é 98711-3565. Ou então trazer a doação aqui na Pizzaria Itália, na parte da noite, ou na Madeireira Maringá, na parte da manhã. Nós estaremos recebendo essas doações e agradecendo muito as pessoas de bom coração que porventura trouxeram. No local, no caso, e horário para a execução de todo o evento? A festa vai acontecer no dia 20, próximo domingo, às 9 horas da manhã, na pracinha do São Cristóvão. Estão convidados todas as pessoas que quiserem trazer suas crianças, independente de se morar no bairro São Cristóvão ou não. A festa é aberta para todos os participantes. Conexão Esporte. As principais notícias do mundo esportivo. 8h36. Neste final de semana, a prioridade na 98 é para o esporte regional, com duas decisões. Uma acontece no distrito de Mucuri, Sporting Cristal contra o América de Teófilo Otoni, pela Copa Certo de Futebol Master. E no domingo tem a decisão da Copa Aranãs, entre Aranãs de Capelinha e o time de Teófilo Otoni. Quem vai narrar os dois jogos, tanto no sábado como no domingo, é o Josilei Silva. Sábado, a partir de que horário, Josilei? Bom dia. Muito bom dia, abraço Vanilson, Admiro Rocha, João e todos os ouvintes aí do Conexão 98. A partir das 14h30, sabadão, né, direto lá do distrito de Mucuri, festa, o distrito está em festa, está aguardando muito por essa grande decisão. Primeiro jogo, a equipe do Esporte Cristal venceu aqui dentro do campo do América por 1-0 nessa Copa Certo Distribuição Master União dos Vales, e aí ficou tudo agora para a decisão, está em aberto ainda, tendo em vista a qualidade dos dois times, né? O resultado aí com um gol de diferença, lembrando que não tem esse negócio de gol na casa do adversário, não. Um gol de diferença, se o América vencer lá dentro, vai para os pênaltis, né? Não interessa se é de 4-3, se é de 3-2, se é de 1-0. E o Sport Cristal joga pelo empate. No domingo, nós tivemos aqui domingo passado, também com transmissão da 98, a vitória da equipe de Teófilo Otoni
Otoni frente à boa equipe do Aranãs de Capelinha. E aí estaremos lá, se Deus assim permitir, em Capelinha para contar essa história. Teófilo Otoni joga por um empate. Mas fez um gol no último minuto na partida do último domingo. Nos acréscimos já. Nos acréscimos dos acréscimos. Isso, a bola alçada na área, numa cobrança de falta, o Denner cobrou e aí o zagueirão Marco Antônio estava lá para conferir e mandou para o fundo do gol. E aí a gente aguarda agora no domingo, casa cheia, vai pegar fogo. Muito. É uma competição que é muito forte, muito valorizada aqui na nossa região, essa Copa Aranãs, né? Com certeza, né? Uma das maiores do interior. Do interior de Minas Gerais. Né? Exatamente. E aí, convocamos a todos então para que possam estar ligados aí na 98 FM. O jogo no domingo, ele começa às 5 horas da tarde, transmissão iniciando às 16h30. E a gente gostaria de contar aí com a audiência de todos os ouvintes aqui da 98 FM. Tá certo, Josilei, muito obrigado, bom trabalho para vocês lá, boa transmissão. Amanhã então, sábado, a partir das 14h30, Sporting Cristal e América, decisão Copa Master de futebol, Copa Certo de futebol Master, e no domingo, decisão Copa Aranãs, 16h30, direto de Capelinha tem Aranãs e Teófilo Otoni. Você vai curtir tudo aqui na 98 FM, é a determinação da direção da 98. Valorizar o que é nosso, valorizar a nossa região, e a prioridade esse final de semana vai ser o esporte regional nas ondas do rádio. Muito obrigado a todos pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Logo mais à noite tem o Jornal da 98 e aí nós teremos sorteio de kits da Aqua Azul, sorteio de pizza, de filé à parmejana. O que não foi possível sortear agora pela manhã vai ficar para nossa edição da tarde do Jornal da 98 de hoje. Então estão todos convidados para poder participar e acompanhar conosco. Muitíssimo obrigado a todos pelo carinho, muito obrigado pela audiência e até logo mais às 18 horas, se Deus assim nos permitir. Bom dia.